Paz de Alto, meus irmãos. Meu nome é Emerson, para quem não me conhece, né? E para quem me conhece já sabe que eu me chamo Emerson. Bom, primeiramente eu agradeço Yau e Alto por eu poder estar retornando aqui no canal do YouTube, para mim estar trazendo mais um estudo das Escrituras com o irmão Emerson Luiz Barbosa, que sou eu. Esse tema que eu estou abordando aqui há vários dias e é sobre o inferno. Eu fiz lá a primeira parte, Inferno, parte 1, né? Primeiro estudo. Agora nós vamos estar dando continuação desse tema, desse estudo bíblico das Escrituras, Inferno, parte 2. Algumas passagens bíblicas que eu acredito que muitos não tenham conhecimento e que eu estou analisando por dentro das Escrituras, estudando, pesquisando e trazendo para os irmãos, mostrando, provando dentro das Escrituras Sagradas que existe o inferno espiritual, sim. Que tem muitos que não acreditam no inferno, acham que o inferno é aqui na terra. E essas pessoas estão equivocadas, meus irmãos queridos, você está entendendo? Então eu vou estar provando por dentro da Escritura. Vai dar a parte 1, 2, 3, 4, não importa quantas partes eu fizer esse estudo. Mas eu vou estar mostrando por dentro das Escrituras, mestre João Ferreira de Almeida aí, que você tem na tua casa e várias outras traduções, que existe sim o inferno espiritual, senão o Eterno não tinha citado nas Escrituras, tá bom? E como eu gosto já, sem tomar muito tempo, sempre no começo dos meus estudos, eu gosto sempre de falar para os irmãos que eu não estou aqui para me aparecer, não sou melhor que meus irmãos evangélicos e nem meus irmãos católicos, certo? E o meu foco aqui não é convencer ninguém, né? Quem convence é Yau e Alcha, o Criador e seu Filho, nosso Salvador Yahshua Mashiach, das pessoas aí para fazer justiça, o qual nós estamos trazendo hoje a palavra da graça e da justiça para as pessoas, certo? Para as pessoas se convencer que eles estão no erro, estão na hierarquia, estão no paganismo, estão cegados pelo sistema religioso criado pelo homem Satanás, tá bom? Que o nome do nosso Criador, do nosso Salvador, nunca foi Deus e nunca foi Jesus Cristo. Isso são nomes, são ídolos, são umas aberrações, uns nomes pagãos das antiguidades. E que hoje eles continuam invocando, fazendo com que o povo do Eterno erre, tá bom, meus irmãos? Então vamos dar continuação na segunda parte desse estudo aí, no qual o tema é Inferno ele existe. Vamos trazer agora a parte 2, certo? Aqui que está escrito em... Quero que vocês abram nas Escrituras. Nós paremos lá em Lucas 16, né? Da primeira parte desse estudo, Lucas 16, se não me falha a memória. Eu não me lembro o capítulo, o versículo. O capítulo eu lembro que é 16, o versículo eu não me lembro qual que é. Mas é em Lucas, onde fala do rico e de Lázaro lá. Vocês devem conhecer a história de rico e Lázaro, né? Certo? Então agora eu quero que vocês abram aqui para dar a continuação desse tema aí, Inferno ele existe, parte 1. Agora, Inferno ele existe, parte 2. É continuação, entendeu? Desse estudo bíblico. Quero que vocês abram agora em 2 Coríntios, o apóstolo Shaul, que é o apóstolo Paulo, para muitos que não conhecem, é apóstolo Paulo. Mas o nome dele em hebraico é Shaul. Capítulo 6 de 2 Coríntios e no versículo 6. Capítulo 6 e versículo 6. Que diz assim: pela pureza, sabemos que o nosso Pai, nosso Salvador é puro, é verdadeiro, é altíssimo, é santo. Vou estar tentando explanar já a passagem aqui para vocês compreender, ter a ciência, você está entendendo, das Escrituras do Eterno, a palavra da justiça e da ciência. Pela pureza, pela ciência, pela paciência que o nosso Salvador teve, né, com nós, e pela bondade. Assim nós não podemos ser diferentes um com o outro. Por um Espírito Santo que o Pai deu para ele, o Pai andava com ele, o Espírito Santo de poder é o próprio Pai no seu Filho que andou aqui na terra, o nosso Salvador Yahshua Mashiach. Não é diferente para os dias de hoje para nós. Certo, meus irmãos? Olha só. Pelo amor, sem fingimento. Olha, você pode cumprir todos os mandamentos,
A gente não está aqui para ser herege, ser perfeito. Eu não sou perfeito. Eu sou sujeito a falhar como qualquer pessoa. Mas eu procuro viver hoje aquilo que eu anuncio, que o Eterno me levantou nessa era. Então, olha só, se nós não tiver amor, você pode fazer, cumprir os 9 mandamentos. Mas se você pisar na bola num só, você não tiver o amor do Pai Eterno, é mentira, você fez tudo errado. Não resolveu, não adiantou nada você fazer os 9 certinho. Se você não tiver, acima de tudo, a sua ciência, a sua bondade no coração que o Eterno deixou para o seu filho andar aqui, deixar como exemplo, você não ter a bondade, a consciência limpa perante o Eterno, você está entendendo? A paciência um com o outro, e não tiver acima de tudo isso, o Criador, que é amor, meu irmão, para de se enganar. Para de se enganar você mesmo, a Escritura diz. Aquele que não tem o amor no Pai, você está entendendo? Não tem amor do Salvador, o amor do Pai e do seu Filho não está nele, é mentira. Você está entendendo? Seja todo homem mentiroso, mas o Eterno sempre verdadeiro. Está nas Escrituras isso, tá bom? Espero que até aqui esteja entendendo aí, ó. Para você não ser réu do inferno, como muitos aí estão sendo. Olha só que coisa tremenda. Espero que até aqui você esteja entendendo da melhor forma possível esta passagem do Eterno. Agora eu quero ler aqui mesmo, capítulo 6, 2 Coríntios. Agora nós vamos estar lendo o versículo 14. Olha o que diz lá no versículo 14. Do mesmo capítulo 6 de 2 Coríntios. Que diz assim: não formeis parelha. Você está entendendo? Não formeis parelha incoerente com os incrédulos. Ou tem outras traduções que falam, não fazeis sociedade com a injustiça, com os incrédulos, certo? Que afinidade pode haver entre a justiça e a impiedade? Que comunhão pode haver entre a luz e as trevas? Nenhuma, meu irmão. Nenhuma, meu irmão. Se você está invocando o nome pagão, um Jesus porco, você está entendendo? Você está falando mal do teu próximo, da igreja ali, o teu irmão, o teu vizinho, membro ali que se diz um do outro, invocando nomes pagãos e errado e equivocadamente, você está entendendo? Não tendo a paciência, não tendo um amor verdadeiro do Criador, você é mentiroso, você está se enganando você mesmo. A palavra do Eterno é verdadeira e ela tem que se cumprir na nossa vida. Louvado seja Yahweh. Viu que coisa tremenda? É para o meu bem, primeiramente, meu irmão, depois para você também. Vamos dar continuação, espero que até aqui você esteja entendendo. Quero que vocês abram agora aqui em Salmos 40. Olha que coisa tremenda. Vamos lá em Salmos 40. Para você que não acredita na justiça, na ciência, na bondade, no amor, e que acima e a principal tema desse assunto aqui é que você não acredita no inferno espiritual. Para aqueles que morrem salvo vão para cima com o Pai, e aqueles que morrem perdidos vão para o abismo, para baixo, o inferno fica para baixo, não fica para cima, meu irmão. Certo, meu irmão? Vamos estar lendo lá em Salmos 40, e quero estar lendo o versículo 1 e 2 para você ver do Salmo 40. Olha que coisa tremenda. Que diz assim, Salmo 39... Deixa eu ver aqui. Salmo 40, que diz assim. Diz assim. Só um minutinho aqui, meu amado. Esperei ansiosamente por Ial. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito. O versículo 1. Do mestre de canto de Davi, esperei ansiosamente por Ial. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito. Ele me fez subir da cova fatal, do brejo lodoso. Colocou meus pés sobre a rocha, firmando meus passos. Qual que é a rocha? Me tirou do fundo do poço, do lamaçal do pecado, como várias igrejas evangélicas, pastores e líderes, cães gulosos, são sempre citam essa passagem. Tirou lá do lamaçal do pecado do mundo, não é verdade? Do poço, do abismo. E nos colocou nosso pé firme sobre quem? A rocha, Yahshua, louvado seja Yahshua. Então nós estamos firmes. Nossa casa está alicerçada no verdadeiro nome do Filho do Criador, Yahshua, o Mashiach. Esse é o verdadeiro Salvador, tá bom? Espero que você entendeu que esse Salmo 40, que eu vi aqui do versículo 1 até o versículo 2 e 3, se não me falha a memória. Tá bom? Então olha só que coisa tremenda.
Vamos dar continuação? Quero que vocês abrem Mateus. Vamos lá no Evangelho de Mateus, no Novo Testamento, para vocês verem. Você que não acredita no inferno. Evangelho de Mateus. Quero estar lendo aqui no capítulo 23 e no versículo 13. 23 do Evangelho de Mateus e no versículo 13, que diz assim, ó. 25, passei um pouquinho. Capítulo 23 do Evangelho de Mateus e no versículo 13. Que diz assim, ó. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque bloqueeis o reino dos céus diante dos homens, pois vós mesmos não entrais nem deixais entrar os que querem. Louvado seja. Ai, hipócritas e fariseus, hipócritas, líderes e pastores das denominações das igrejas evangélicas, vocês estão fazendo nossos irmãos duas vezes réu do inferno. Vocês não querem entrar e não permitem que o nosso irmão entre. Vocês vão pagar um preço muito alto. Então, como que vocês falam que não existe a maior parte, entre aspas, de alguns evangélicos, de algumas denominações, que não existe o inferno espiritual? Testemunho de Jeová não acredita. Adventista do sétimo dia não acredita no inferno. Então fique aí acreditando em doutrinas de homem, acreditando em palavras de homem, e não pesquise, não se aprofunde em analisar a escritura do Eterno para você ver que caminho você vai chegar, meu irmão, minha irmã. Louvado seja Yahshua. Viu que coisa tremenda? Olha só, vou ler de novo para vocês entenderem. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque bloqueais o reino dos céus diante dos homens. Bloqueando para vocês não conhecer o nome verdadeiro. Invocando, fazendo com que se invoque Deus e Jesus. Você está entendendo? Então eles estão bloqueando. Eles não querem entrar e não querem deixar que vocês entrem. Porque o alicerce deles é a hierarquia, é o dinheiro, é o salário, é o dízimo e as ofertas. Viu que coisa tremenda? Mas existe o inferno sim. E todos aqueles que não foram obedientes ao Eterno, não escutar desde lá de Moisés, desde Abraão, desde Moisés, quando orientou ali que eles usou os seus mensageiros daquela época, seus profetas, desde de Adão e Eva, e veio vindo de lá para cá, Noé, Abraão, Moisés, Caleb, Josué, que nem eu citei num estudo passado aí, agora recente, nesses dias de hoje, que é a segunda parte, continuação, se não me falha a memória, da palavra graça e justiça. Você está entendendo onde eu citei o estudo ali final, que foi em Hebreus capítulo 3, versículo 5, 6 e 7 e versículo 10. Ali estava orientando para Moisés, marcha, que é em hebraico. Você está entendendo? Alertando ali o povo daquela época através de Moisés. Você está entendendo? Para eles serem obedientes aos caminhos do Eterno. Que ele vai vir cobrar, vai vir fazer justiça na terra. E é o que vai acontecer. Muitos vão estar desapercebidos, meus irmãos. Vão estar invocando esses nomes pagãos aí e não estão dando crédito para os mensageiros desta era, que somos nós, que estamos na última geração, é a nossa. Cuidado, meu irmão, cuidado, minha irmã, para que você não pague o preço naquele grande dia e não vai ter justificativo de dizer, mas ninguém me falou, ninguém me avisou. Não. O Eterno, em cada era, levanta seus mensageiros para avisar. Cabe a você pesquisar e dar crédito para o Espírito do Pai Eterno, do nosso Altíssimo e Alto dos Exércitos, e de seu Filho Yahshua Mashiach. Vamos dar continuação? Quero que vocês abram lá em Deuteronômio, no capítulo 32, versículo 22. Olha que coisa tremenda. 32 de Deuteronômio, e versículo 22, que diz assim: Sim, o fogo da minha ira está ardendo e vai queimar até o mais fundo do Sheol. Vai devorar a terra e seus produtos e abrasar o alicerce das montanhas. Olha só. Então sabemos que o inferno, Sheol é a mesma coisa, Hades é a mesma coisa. E que o Criador está falando no livro de Deuteronômio 32, versículo 22, já alertando aquele povo daquela época rebelde. Você está entendendo que o inferno espiritual existe, Sheol.
E a pessoa que não der crédito, pecar contra o Criador, blasfemar contra o Espírito do Pai, que é o próprio Pai, com o seu Espírito que ele dá para os seus filhos andar aqui na terra, você está entendendo? Vai arder no fogo do inferno, vai descer para as profundezas dos abismos. A palavra do Eterno, ela tem que se cumprir, meu irmão. Espero que você esteja entendendo até aqui esse estudo aí. Segunda parte de O Inferno Existe, parte 2. Vamos abrir agora em 2 Samuel 22, versículo 6. Olha só, mais para frente. 2 Samuel, deixa eu achar aqui, no livro de 2 Samuel. 2 Samuel, quero estar lendo aqui no capítulo 22 e no versículo 6, que diz assim: os laços do Sheol me estreitavam, as ciladas da morte diante de mim. Então, a morte rodeia o povo aqui na terra 24/48, porque ele desceu que é um trisco do céu, as escrituras nos garantem. E veio perseguir o povo do Eterno aqui na terra, a população. Você está entendendo? E ele cerca dia e noite. A palavra do Eterno, nós vamos estar se aprofundando, se não der tempo hoje na segunda parte desse estudo. Mais para frente, vocês vão ver que coisa tremenda, que a porta, o abismo, o Hades, o Sheol, o inferno, da forma que você quiser interpretar, e ele fala nas escrituras aqui que ele está com a porta escancarada, a boca do inferno, dos abismos, ela não farta, ela não cessa, ela não se farta de receber almas perdidas. Quanto mais almas perdidas descer para baixo, mais enorme fica esse inferno, meu irmão. Ela não se farta. O inferno, o Hades, o Sheol não se farta. Você está entendendo? É dia e noite almas caindo, se perdendo, descendo nas profundezas do inferno. E você não quer acreditar? Nós vamos estar adentrando mais para frente nesse estudo, para vocês verem como nós estamos falando por dentro das escrituras. Para aqueles que não acreditam no inferno, e ficam aí nessas orgias, ficam aí nessas bebedices, ficam aí nessas festas pagãs, ficam aí idolatrando, ficam idolatrando imagens, escultura que não tem poder nenhum, ficam aí, você está entendendo, curtindo uma novelinha, ficam aí curtindo um filminho, ficam assistindo um futebolzinho e deixam de buscar o Criador no tempo do fim. Vocês vão pagar um preço muito alto, meus irmãos. Espero que vocês estejam entendendo esse estudo de hoje que eu estou trazendo para vocês aí, que é a segunda parte do tema Inferno Ele Existe, parte 2. Vamos abrir lá no livro de Jó. Quero que vocês entrem comigo lá no livro de Jó, no capítulo 11 e no versículo 11, capítulo 11, versículo 8, para vocês verem se nós estamos falando coisa com coisa ou se nós estamos com o verdadeiro fundamento de Yau e Yahusha nesta última geração que estamos vivendo. Jó, livro de Jó, no capítulo 11, eu quero estar lendo aqui no livro de Jó e no versículo 8, que diz assim: é mais alto que o céu que poderas fazer, mais profundo que o Sheol que poderas saber. Olha só, a sabedoria do nosso Criador é tremendo, você está entendendo? Aqui ele fala que ele mesmo desafiou o próprio servo dele, Jó, mostrando e provando para o seu servo. E seu servo provou sua humildade, sua dignidade e sua fidelidade com o nosso Criador e Alto dos Exércitos. Jó é um exemplo de irmão. Você está entendendo? Que nós podemos nos espelhar também dentro das escrituras, a fé dele, junto com os demais irmãos, e acima de tudo do nosso mestre, nosso Salvador Yahshua Mashiach, com o seu pai. Você está entendendo? Mostrou para ele que o inferno existe sim, as profundezas da terra, para Jó. E Jó sendo íntegro, você está entendendo, aquele ato de humildade, você está entendendo que ele tinha, a fé dele não, nada fazia abalar a fé dele, porque ele já era um predestinado, um filho do Eterno. Espero que até aqui você esteja entendendo. Capítulo 26 de Jó, um pouco mais para frente, eu quero estar lendo, e no versículo 6. Olha só a coisa tremenda. Capítulo 26 e versículo 6. Que diz assim:
Fico firme em minha justiça e não a deixo. Minha consciência não me reprova nenhum de meus dias. Viu que coisa tremenda? Então, olha só que coisa tremenda essa passagem que está falando aqui no livro de Jó. Sobre a consciência, né? Do nosso Jó, que era um homem que conhecia o poder do Criador. Ele conhecia o verdadeiro nome. Ele tinha o conhecimento, não é diferente para nós nos dias de hoje. Está falando esta passagem de Jó capítulo 26 e versículo 6. Você está entendendo? Ele tinha uma boa consciência. Nada tirava o foco dele. Até então, para vocês entenderem, outrora que eu conheci esse suposto Deus de Jesus, eu nunca consegui firmar dentro da Assembleia de Deus porque não era o meu chamado ali. Você está entendendo? Então, por isso que nós cremos na predestinação da salvação da nossa alma, que já está escrito no livro da vida antes da fundação do mundo. E eu sempre criei no inferno espiritual, mesmo quando eu não tinha o conhecimento do nome verdadeiro do Criador e do seu Filho, o nosso Salvador Yahweh Yahshua. Você está entendendo? Tem que ter a mesma consciência do nosso irmão aqui, Jó. Você está entendendo? Do poder do Criador. Nada derrubava ele. Fico firme em minha justiça e não deixo minha consciência. Não me reprova nenhum de meus dias. Agora até a última hora, até o último dia do meu mestre vir para arrebatar a sua igreja, que somos nós, eu tenho uma consciência firme no Yahweh Yahshua, nada vai tirar o meu foco. Você está entendendo? Porque eu creio no nome verdadeiro e fui selado. Louvado seja Yahshua. Salmo 9, eu quero estar lendo em versículo 17. Um pouquinho para frente, vamos ver aqui o que diz em Salmo 9 e versículo 7, que diz assim. Livro de Salmos, capítulo 9, e no versículo 7. Para que domina as obras de tuas mãos, sobre seus pés tudo colocaste. Perdoa, meu irmão, eu li o Salmo 8. É Salmos 9, versículo 17. Olha aqui, ó. Eu vou mostrar na minha escritura aqui, ó. Vou até grifar aqui. Vou passar uma caneta. Só um minutinho aqui, dá licença aqui, meu amado irmão. Quer ver se tem um lápis aqui, uma caneta? Tem. Só para mim grifar aqui, ó. Na minha escritura, ó. Quem que pegou as escrituras do Eterno Yahshua, do Criador, foi a Igreja Católica que deturbaram as escrituras, tiraram os nomes verdadeiros, colocando seus nomes pagãos para o povo ser enganado, certo? Olha aqui na própria Bíblia de Jerusalém que eu tenho aqui, que é a católica, ela está provando o nome verdadeiro do Criador e vocês não conseguem acreditar, não pesquisam, não buscam, você não estuda as escrituras para vocês não serem enganados, vocês não querem sair do engano. Olha aqui para vocês verem coisa tremenda. Vou grifar aqui para vocês verem. Salmos capítulo 9 e versículo 17, que diz assim, ó. Vou grifar aqui com um círculo em volta, para vocês verem aqui o próprio nome, escrito aqui em hebraico, em grego, entendeu? Em grego, hebraico no caso, Ud Re Vav Ve, que é o nome do nosso Criador Yahweh dos Exércitos. Olha lá, ó. Vou estar mostrando aqui, espero que vocês consigam ver bem aqui. Vou apontar com a minha caneta para vocês verem aqui o nome verdadeiro aqui, ó, do Criador. Ó, na Bíblia de Jerusalém Católica, ó. Olha aqui, ó. Espero que os irmãos estejam enxergando aqui, ó, o nome aqui, ó, do Criador em, ó, em hebraico aí, ó. Olha, ó. No grego traduzido aqui para a Bíblia de Jerusalém, que é a Bíblia católica lá de Jerusalém. Viu que coisa tremenda? Vou ler para vocês verem. E ao se manifestou fazendo justiça, apanhou os ímpios em sua armadilha. Viu que coisa tremenda? Então, o nosso Eterno é tremendo, meu irmão. Só vai se perder o filho da perdição, os ímpios, aqueles que não quiseram nada com o Criador, você está entendendo? Mas os filhos do Eterno, eles já são predestinados para a salvação. Certo? E tem pastores elitos que dizem nas denominações aí, diz que o ímpio vai ressuscitar naquele grande dia negativo. Lá no livro do Apocalipse fala que os rios, o inferno, o Sheol, a morte, o inferno, o Hades, os rios deram os seus mortos. Não ressuscitou, deram da onde caíram lá para o inferno, aonde foi morto, assassinado, a pessoa estava irregular com o Criador, morreu sem a salvação. Então o ímpio não vai ressuscitar. Você está entendendo? Ele vai ser levantado da onde ele caiu. Das profundezas do inferno ou da onde ele foi tombado morto. Viu coisa tremenda? Quem ressuscita, quem quer? Só os filhos do Criador. Espero que até aqui você esteja entendendo esse estudo aí. Certo?
Vamos dar continuação? Quero que vocês abram agora aqui mesmo no capítulo 16, um pouco para frente de Salmo, e no versículo 10. Olha só o que diz aqui, ó. 16 e versículo 10. Que diz assim: E eles envolvem seu coração com a gordura, sua boca fala com arrogância. Tá vendo? Então, é desta forma. Eles se fartam, falam com a sua boca cheia de arrogância, se fartando de alimento só daqui desta terra, embriagando, comendo comilança, glutonorias, com palavras de baixo calão, blasfemando contra o Criador dia e noite, você está entendendo? Invocando nomes falsos, e ainda acha que tem razão, que estão no caminho certo. Mentira. Você está entendendo? 18, aqui mesmo, e no capítulo 5, olha só a coisa tremenda. Que mês de Salmo? Capítulo 18, e no versículo 5, que diz assim: E por toda a terra sua linha aparece, e até os confins do mundo a sua linguagem. Ali pôs uma tenda para o sol. Olha só a coisa tremenda. Então, ele conhece quem está andando corretamente aqui na terra, que anda nos seus estatutos, você entende que recebe a palavra da justiça, da graça, recebe a palavra da ciência, as pessoas sabem quem é e quem não é filho do Criador, e que está sempre procurando andar na linha do eterno, debaixo desse sol. Essa é a verdade, meu irmão. Não tem para onde correr, não tem para onde escapar. Todos vão ter que comparecer perante o eterno. Tanto os perdidos e quanto os salvos vão direto para o seio do Pai, lá no céu. Louvado seja Yahshua. Espero que até aqui você entendeu esse estudo. E assim que der, eu vou estar voltando para me estar trazendo a continuação desse estudo, meus irmãos. Certo? Vou estar encerrando aqui mesmo em Salmo, no capítulo 116, de versículo 3. E assim que der, eu vou estar trazendo a terceira parte desse tema, o inferno ele existe, tá bom? Salmo 116. Salmo 116. E no versículo 3. E vou estar encerrando esta segunda parte, inferno ele existe, tá bom? 116. E no versículo 3, que diz assim: Só um minutinho, meus irmãos. Calma lá. Cercavam-me laços da morte, eram redes do Sheol. Caí em angústia e aflição. Então, não preciso nem nós ir mais longe. A própria Bíblia de Jerusalém, que é esta aqui, a Bíblia Católica de Roma, aonde eles formaram ela, tiraram das escrituras sagradas tudo aquilo que para eles não tinha interesse, porque isso gera interesse político ao mesmo tempo. Hoje é uma burocracia enorme, é uma hierarquia, né? Esses cleros gulosos, esses cães, Jezabel, Thalia, sua filha, Balaão, que trabalhava por salário, como diz o irmão Romilson nos estudos dele, e não é diferente para os de hoje, trabalham por salário. E você ainda vai continuar crendo e acreditando nessas pessoas? Você está entendendo? Então analise, meu irmão, pesquisa a escritura. Sheol, Hades, Inferno, e tem passagem mais para frente aí nessa terceira parte que nós vamos estar trazendo. Céu existe? Inferno existe? Eu quero estar trazendo passagem mais profunda aí sobre Sheol, Inferno e Hades, para vocês verem que coisa tremenda. Para aqueles que não acreditam no inferno, que acreditou que morreu 7 palmos de terra para baixo, aonde não tem sua consciência, morreu, acabou, ali não faz nada, mas ele está com a consciência no inferno lá, consciente para onde é que ele vai ir, a alma e o corpo, porque o Espírito do Pai de poder volta ao Pai que o deu, está nas Escrituras, no livro de Eclesiastes.
O pó volta à terra que o formou, né? Que o nosso Criador nos fez do pó da terra. O espírito volta ao Pai eterno que o deu, mas e a alma com o corpo? Junto. Para onde vai? O corpo vai voltar para a terra. No sentido espiritual, ele é um corpo, modelo de um corpo, uma matéria. Junto com a alma, no Hades. Aqueles que não ganharam a salvação. Porque o espírito, sim, ele vai estar salvo. Volta ao Pai que o deu, o Criador. Então fica aí, medite nas escrituras, analise. E vai vir mais passagens das escrituras aí sobre Sheol e inferno para vocês, meus irmãos. E para mim também. Tá bom? Fiquem todos na paz e até o próximo estudo aí, a terceira parte e continuação desse tema, Inferno ele existe. Parte 1, parte 2 que nós fizemos agora. Nós vamos vir com a parte 3, tá bom?